Queridos amigos e companheiros do Ideal Espírita, estamos iniciando mais uma live em torno do Evangelho de Jesus, o nosso boa noite. Hoje estamos com a participação de nossa companheira Fernanda Marques. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui para podermos meditar nas lições do nosso Mestre Jesus e nas leis divinas. A Fernanda comentará para nós hoje o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. É um tema muito importante. Queridos companheiros, também queremos noticiar que a nossa casa Eurípides Bassanufo, nós iremos fazer na próxima semana, na próxima segunda-feira, a Semana Espírita. Então, a Semana Espírita é um evento muito importante para que nós possamos estudar o Evangelho ainda de forma mais profunda, né? E teremos vários palestrantes, pessoas de outras cidades, e eu vou convidar a Fernanda para nos ajudar a falar quais são os palestrantes, Fernanda. Então, né, é a nossa terceira Semana Espírita, como o Rodrigo falou, com a temática Jesus, Médico das Almas. Então, no dia 16 de novembro, anotem aí na agenda de vocês, nós teremos a presença da Carmen Silveira, serão palestras online, e ela vai comentar conosco sobre a tua fé que curou. No dia 19 de novembro, nós teremos a presença online da Ivana Raiski com o tema Causas das Tristezas e das Aflições. No dia 22 de novembro, temos o nosso querido Wilson Júnior. Ele fará para nós a palestra com o tema Jesus, Médico das Almas. E também no dia 22 de novembro, uma participação especial, uma pessoa muito querida também, jovem, que é a Carol. Ela é do Instagram dos Espíritas. Então, se alguém não conhece esse perfil, sigam lá nas redes sociais. Muito bacana o trabalho dela. Ela aceitou o nosso convite para falar de forma jovial sobre o Jesus, Médico das Almas. Fernanda, essa semana ela será muito especial. Primeira vez fazendo ela de forma online, né? Então a participação das pessoas aos quais nós pedimos a ajuda de vocês para que divulguem nas redes sociais de vocês, na rede dos amigos, pessoas conhecidas, os familiares. Essa é uma grande oportunidade para todos nós. E vamos iniciar então a nossa oração. Vamos elevar nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus em agradecimento por estarmos aqui, Senhor, tendo a oportunidade de ouvir, de comentar o Seu Evangelho. Que essas lições se transformem em luz para o nosso ambiente, para a nossa casa, para a nossa vida. E que Deus, nosso Pai, nos proteja e ampare a todos. Que assim seja. Fernanda, um tema de hoje, capítulo 19, que fala sobre a fé. E quando nós visualizamos a fé, nós vamos lembrar da antiguidade, das pessoas, dos nossos antepassados, vamos dizer assim, né? E eles cultivavam muito essa questão da fé, queriam poder exercer a fé. Eles oravam nas fazendas, né, para poder cair a chuva, né, para vencer uma doença. Então, esse é um tema que Jesus nos traz, e a doutrina espírita, ela nos traz de uma forma maravilhosa, não é? Exatamente. Nós vamos observar que, com a doutrina espírita esclarecendo para nós sobre o ser integral, que é o espírito, que é um espírito imortal, que tem toda uma jornada de aprendizados, de esforço, de progresso, de escolhas pela sua vontade, a lei do livre-arbítrio. Só que Deus, na sua soberana justiça, bondade e amor,
colocou em cada criatura, principalmente nos espíritos, uma centelha divina. A centelha está dentro de nós. Então, quando a gente busca a temática da fé, nós encontramos, primeiramente, essa força que está em cada um de nós. Por isso que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de falar em fé, de exercitar a fé. Então, quando alguém pergunta assim, você tem fé? Você acredita? Você realmente acredita? Então, quando a gente vê essa interrogativa e a gente medita nela, a gente pergunta, gente, será que a minha fé é realmente forte? É viva? Ela está dentro de mim? Como que essa fé? Isso que entendendo essa complexidade, a maravilha que é esse tema, colocou um capítulo especial, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. E esse capítulo, qual foi a passagem dos que Kardec sempre faz essas puxa o assunto, né, através de uma passagem. Qual foi a passagem que ele utilizou? Certa vez, Jesus estava caminhando e de repente apareceu um pai aflito, desejando um bálsamo para o seu. Mateus e Lucas relatam um menino. Marcos, no Evangelho, relata que era um jovem. Então, aquela criança, aquele menino, aquele jovem, ele tinha algumas obsessões. Hoje, com o Espiritismo, a gente compreende o sofrimento daquela criança. Já né? é conhecido, jovem. né? Mas naquela época não era conhecido, então muitos chamavam de o lunático. Nós vamos ver algumas citações como a passagem da cura do lunático. Então era um menino que sofria perseguições, perturbações espirituais. Ele chegava, às vezes, do nada, até o pai comentando com os discípulos, do nada o meu filho cai e ele sofre convulsões, ele começa a babar, ele começa a soltar babas, ele fica enfurecido e sem a vontade ele se joga ao fogo. E aí esse pai, desejando a cura para o seu filho, vai até o mestre, Jesus. E ele vai ao encontro de Jesus e diz, mestre, os teus discípulos não puderam curar o meu filho, então eu te suplico para que o Senhor possa curar o meu filho. E Jesus olhando, aquela vontade, aquele desejo do pai encontrar a cura para o seu filho, ele olha, interroga, ele comenta, olha, os discípulos, os outros não puderam curar, mas nesse instante eu curo o filho. Logo depois que o pai leva o seu filho já curado, os discípulos perguntando e querendo entender como que Jesus curou e não foi possível que aqueles apóstolos, discípulos não pudessem curar. E aí Jesus fala assim, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui e passa para lá. Olha que interessante, Jesus convidando para que a gente entre num mergulho interior para encontrar essa fé viva, essa fé que cura, porque segundo alguns outros evangelhos, né, de Marcos e de Lucas, Jesus ainda comenta que não era possível curar, porque essa cura vinha com jejum e oração. Mas ele fazia o convite porque nós precisamos dedicar a nossa vida a esse jejum, a essa oração, na nossa prática, na vivência. Então, só realmente aquele que tem, aquele que pode curar, ele vai conseguir curar, desde que ele acredite. Por isso que Jesus fica maravilhado com a postura do pai que vai ao encontro de Jesus para poder curar o seu filho. Que precisa ter muita fé também, né? Para estar procurando. Exatamente, e muita coragem para chegar até Jesus e pedir para que o seu filho possa curar. Alguns ficaram só na vontade, mas aquele pai teve a atitude de ir até o mestre. Primeiro, ele foi até os discípulos. Não encontrando a cura para o seu filho, o que ele fez? Ele não desistiu.
ele foi até o mestre. Porque às vezes a gente deposita fé no outro, nas pessoas, mas quem realmente tem o poder da cura, esse é Jesus, né? Jesus pode curar, ele realmente pode acalmar as nossas dores, aliviar as nossas dores, ele realmente tem um poder que ilumina a nossa alma, que sacia a nossa sede de espírito. Fernanda, esse termo que Jesus utiliza, transportar, né, a fé que transporta montanhas. Muitas pessoas pegam esse termo ao pé da letra e a gente sabe que é impossível, né, fisicamente, eu dar um sinal para a montanha e ela fazer aquilo que eu estou pedindo. Qual seria o sentido, então, que Jesus sempre fala de uma forma mais abrangente? Qual seria o sentido dessa passagem? Jesus usava muito o sentido. Ele sempre procurava trazer uma ilustração a todas as suas lições. E a mesma coisa nós vamos encontrar nessa passagem. Jesus diz que a fé pode transportar montanhas ao ponto de dizer que aquela montanha que está aqui passa daqui para lá. Jesus não está dizendo que nós vamos fazer isso fisicamente, que a gente vai pegar todas as partículas da terra que compõem ali uma montanha e com toda a nossa fé nós vamos transportar geograficamente para outro lugar. Jesus estava usando um sentido real. Essas montanhas são as nossas dificuldades, é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa ira, a nossa vingança, o nosso ódio. Então, quando Jesus convida a gente a transportar essas montanhas, primeiro eu tenho que saber o que são essas montanhas. Ou seja, essas montanhas são os obstáculos na nossa jornada que às vezes nos impede de chegar até Deus. Ou seja, às vezes eu quero a cura, eu quero o alimento, mas impedido porque tem uma montanha. Mas se eu tiver fé, eu vou ter coragem, perseverança, e a gente vai buscando transpor essas montanhas. Primeiro, temos que olhar na nossa vida. Quais são esses obstáculos? Quais são as dificuldades que às vezes nos paralisam, nos congelam, nos deixam baseados, mas baseados no de não conseguir perceber e ficar uma luz, talvez existe uma montanha tampando os luz da vida e eu não estou olhando, mas eu preciso ter essa montanha para ter uma vida, um horizonte na minha vida. Se a gente tem quais são as montanhas, os obstáculos que estão no nosso caminho. Em relação a essa montanha também, nós podemos imaginar sendo para nós um incentivo para que a gente possa ter perseverança, né? Às vezes a falta dessa perseverança faz com que a gente desiste sem ter começado algo, né? E como essa obstáculo dessa montanha? Interessante a ideia que passagem tão linda que traz o exemplo de um obstáculo, mas em pé. Teve o obstáculo do filho, depois teve o obstáculo de apóstolo, discípulo, não encontrar o médio que estava procurando, a resposta que ele estava procurando. Mas mesmo assim ele não desistiu e continuou até chegar ao mestre e até o momento que ele teve a cura do seu filho. Então, transpor a montanha é como se a gente estivesse numa jornada para chegar a Jesus, numa jornada para chegar até Deus. E quando eu olho que existem realmente os desafios, esses desafios são as vicissitudes da vida que são impostas. Mas Jesus convida para a gente olhar para dentro e encontrar a perseverança. O que faz? Quando Jesus disse, transporta daqui para ali,
ele está convidando a gente a fazer um exercício da fé. Aquela fé que está dentro de mim, que eu acredito não apenas em mim mesmo, mas eu acredito que existe Deus e que Ele ampara em todos os momentos da nossa vida. Assim também como tem aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando a gente vai ver lá no capítulo Pedi e obtereis, nós vamos encontrar sobre o exercício da fé, a eficácia da fé. Tem até uma passagem lá, Rodrigo, que conta um jovem, uma pessoa que está no deserto. E no meio do deserto, ela estava sedenta, necessitando de um pouco de água. E de repente, ao olhar lá na frente, ela viu que ela poderia chegar e saciar a sua sede. E ao chegar e saciar a sua sede, ele realmente conseguiu encontrar. O bom homem, aquele homem que busca essa fé interior, que ele sabe que existe Deus e que Deus envia os espíritos bons para guiar, ele vai agradecer a Deus por ter concedido bons espíritos para inspirar, fazendo ele ter forças para conseguir chegar até o poço que iria saciar a sua sede. Mas o homem orgulhoso, o homem ainda cheio de ódio, de egoísmo, ele iria conseguir, e ao chegar no poço ele ia falar: como eu sou vitorioso, como eu sou bom, porque eu consegui vencer e eu cheguei aqui sozinho neste posto. Ele esquece que ajuda, né? A inspiração. Então, quando Jesus essa montanha de transpor, é a gente acreditar em Deus, que apesar do tamanho dessa montanha, da dificuldade, do obstáculo que está impedindo a gente de andar, de caminhar, de ter forças, mas Deus sempre vai enviar meios, ferramentas, formas da gente ter a perseverança, a boa vontade e a gente poder caminhar guiados por uma equipe espiritual, porque nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos desamparados, seja qual for essa montanha, seja qual for esse desafio, nós nunca estamos sozinhos. E nós sempre descobrimos várias mensagens, né, exemplos de vida, de situações onde a providência divina, através de todos os meios, até mesmo de uso dos próprios animais, para poder servir os homens, vem em socorro também do homem. É isso mesmo, a fé humana, né? Então nós temos a fé divina e a fé humana. Mas principalmente, o que aconteceu, né, Rodrigo? A gente ao longo da jornada humana, da civilização, nós vamos ver que o homem sempre buscou chegar a Deus, mas às vezes ele tinha dificuldade. E alguns, por ter alguma sabedoria, sapiência, ou aquela vontade de querer impor, acabaram criando dogmas, acabaram criando fórmulas para a gente poder chegar a Deus e exercitar essa fé. Olha, faça isso que você vai ter a sua fé. Faça aquilo dessa forma que você vai exercitar a sua fé. E quando a gente vê uma fé raciocinada, que é o que Kardec vem nos ensinar, e ele mostra para nós, através das interpretações dessas lições de Jesus, nós vamos encontrar que a fé ela precisa ser raciocinada, não pode ser uma fé cega. Até tem uma frase maravilhosa, né, de Kardec, que ele fala exatamente nesse capítulo: a fé inabalável só o é quando pode ser encarada face a face à razão em qualquer época da humanidade. É um convite para a gente olhar a reencarnação, em qualquer reencarnação da minha vida. Em qualquer momento da minha vida, nessa ou em outra existência, se eu conseguir encarar a minha fé em qualquer época à luz da razão, aí eu tenho uma fé raciocinada e uma fé inabalável. Porque uma fé inabalável, ela não pode ser uma fé de ritual. A quantidade de preces, aonde eu vou, isso não determina a nossa fé. A nossa fé ela é determinada pelas nossas obras, pelo que nós fazemos. Quais são os frutos que nós estamos dando, né? E quando a gente olha nesse caminho da humanidade, o homem, por ter essa centelha divina dentro, aqui no nosso interior,
ele sabe que existe Deus. Por mais que às vezes ele tente negar, por mais que às vezes ele não entende o Deus que é imposto, criado pelos próprios homens, mas existe aquela força interior que move. Então a fé é isso, é ter aquela força que faz com que a gente levante. Inicialmente, o primeiro exercício, a primeira fase da fé é a fé humana. É a fé que você acredite em si mesmo, na confiança que você tem no seu potencial de realizar um objetivo, uma meta, de você conseguir caminhar. E tem a fé já espiritualizada, que é uma segunda fase da fé. É quando a gente busca a fé divina. É quando o homem de bem, olhando para a jornada do Espírito, ele olha a meta celeste. Então, ele olha a conquista da felicidade, a verdadeira felicidade, que é a felicidade do Espírito, e não a felicidade dos prazeres momentâneos, das paixões que o corpo, a matéria, oferece. Então, quando a gente coloca a nossa fé em algo muito maior, além da matéria, nós conseguimos mover montanhas, mover céus, mover terras, né? Que bom, Fernanda. Lembrando das parábolas de Jesus, para nós, qual a parábola que usa a fé? É muito interessante porque Kardec, além de encontrar uma passagem que fala sobre a fé, ele colocou uma parábola que Jesus contou, que é a parábola da figueira que secou. Então, certa vez, Jesus saindo de Betânia, caminhando, estavam com muita fome, ele e seus discípulos, ele vê uma figueira. E naquela figueira ele vai se aproximando e ele olha, ele sabia que aquela figueira não estava no tempo de dar frutos, mas ele fala para aquela figueira, que ninguém coma de ti os seus frutos. No dia seguinte, a figueira secou, ela estava seca até a raiz. Pedro, assustado com aquilo, ele olha e fala para Jesus: Mestre, olha, a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, olhando e compreendendo tudo, né, o que estava sendo dizendo, ele começa a entender a seguinte razão, que a árvore que dá frutos, ela realmente é aquela verdadeira árvore, porque assim, aquela pessoa que consegue dar os seus frutos, ela é frutífera. Mas se você tem uma árvore que não consegue dar frutos, então como que você vai extrair algo de bom daquela árvore? E nós vamos encontrar nessa passagem quando Jesus responde para Pedro o seguinte: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então Jesus faz esse mergulho de dentro. Outra coisa interessante dessa passagem é que, às vezes, a gente deposita fé no que o outro diz, no que o outro fala de você. Às vezes a gente fica buscando afirmações no outro, esperando elogios. Nossa, você é tão lindo, você é tão bom, você consegue, vai lá. Mas Jesus responde para Pedro que tende fé em Deus. Porque as pessoas no mundo vão te julgar, vão te condenar, vão te caluniar. Mas se eu tiver fé em Deus, nada do que for dito a mim vai me impedir de realizar os frutos. Então, como que a gente pode analisar essa figueira? Essa figueira seca é como o homem que tem boa vontade. Ele sabe, ele é bom, mas ele não consegue exercitar sua bondade. Essa figueira que secou, ela simboliza os homens que sabem falar, que contam as histórias de Jesus, que dão palestras, que realizam cursos, seminários, lindas orações, mas que faltam os frutos do exemplo e da caridade. Porque às vezes eu consigo, através da minha boca, da minha língua, falar, mas o meu coração
não toca as fibras do coração do meu irmão. E isso só é possível, por exemplo, os bons frutos que a gente pode produzir. Então, a fé, a caridade, a esperança, porque a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Então, essa fé, ela é capaz de produzir os frutos de amanhã, quando aliada à esperança e à prática da caridade. Então, a fé tem diferença, né? A fé que é produtiva, outra que é vacilante, inativa, né? A fé cega. Pode encontrar realmente a fé cega, a fé vacilante, a fé produtiva. Porque não basta eu só conversar com Deus, encontrar Deus e ter uma experiência religiosa com Deus, mas se essa experiência não sai da minha casa, não sai de mim, e eu não consigo auxiliar a todos que estão ao meu lado. Então, os médiuns. O médium que consegue ir para a reunião mediúnica, ele consegue estudar, ter um bom dia produtivo, onde ele consegue colocar em prática os seus ensinamentos, as lições que ele estuda, consegue praticar a caridade. Ele está sendo uma árvore frutífera, porque alimenta a sede e a fome dos espíritos. Então, não só os médiuns, mas a cada um de nós, quando a gente dá um pouquinho do nosso tempo ao nosso irmão, aquele que tem necessidade de conversar, não é só a fome material, a fome do pão, mas a fome de espírito. Às vezes, um pouquinho de atenção que eu dou, que eu escuto, aquele olhar, um bom dia, um bom sorriso, uma atenção, é um momento onde eu estou produzindo frutos. E é o fruto que Jesus convida, aquele fruto que sacia. Isso é muito bom quando a gente compreende o Evangelho. Mas Jesus não condena, porque cada uma dessas árvores, talvez nós temos uma árvore frondosa que não produz um fruto, mas ela produz uma sombra que vai ali permitir com que as pessoas repousem e depois continua a sua jornada. Mas tem aquelas árvores que realmente vai dar os frutos. Por isso que nós temos que olhar na nossa vida. Quais são as montanhas? Quais são os meus frutos? O que eu estou fazendo na minha jornada? Como espírito, se hoje nós deixarmos essa vestimenta que é o corpo físico, qual é a bagagem espiritual? Qual é o alimento espiritual que eu estou levando para a verdadeira vida? Será que nós vamos ter uma bagagem fértil ali, um solo fértil? Ou nós vamos ter uma bagagem cheia de virtudes? Qual é essa bagagem que nós estamos preparando e carregando? Como que eu estou trabalhando a minha fé? Como que eu acordo todos os dias, animado, feliz, confiante no amanhã? A fé é a fé no futuro. Por isso que o Espiritismo convida a uma fé raciocinada no futuro, no amanhã. Porque ela produz em nós uma grande virtude, que é a esperança de continuar caminhando. Mas se a gente errar, se a gente cair num obstáculo da vida, levantar e não se culpar porque caiu. Nós vamos cair. Existem obstáculos que fazem a gente cair, mas esses obstáculos vão transformar o nosso coração. E que a gente possa marcar dentro de nós, para em qualquer época, de qualquer existência, trazer aquela centelha divina que brilha. Porque a luz, a caridade e a fé, ela é assim. Ela ilumina aonde a gente vai. Ela contagia aonde nós vamos, apesar de todas as dificuldades. E a fé também não condena, porque mesmo sabendo da dificuldade das montanhas que o meu irmão está enfrentando, ela estende a mão e ajuda o outro a transportar suas montanhas. Ela não julga, não condena, porque ela sabe que cada um é aprendiz. E sendo aprendiz, não é dotado de todo o conhecimento e toda a verdade. Como um bom aprendiz, sabendo que vai falhar, estende a mão para caminharmos juntos nessa jornada até Deus, que Jesus veio para nos mostrar esse caminho maravilhoso que a fé transporta montanhas.
Nas lições do Evangelho, sempre os espíritos, ao final, fazem um comentário, né, a respeito. O que você tem para nos trazer sobre os comentários deles? Nós vamos ver um espírito protetor, que é a última lição do capítulo. Ele comenta dessa fé divina, essa fé humana. Os apóstolos, apesar de, no primeiro momento, não conseguir curar, mas a partir do momento que eles deixaram a sua culpa, no momento que eles entenderam que também estão aprendendo e encontraram em Jesus o sol, a força que realmente faz curar, eles conseguiram curar. Então nós vamos ver na vida dos apóstolos muitas curas. Muitos missionários de Jesus depois curaram em seu nome. E assim é o convite desse Espírito Protetor, para que a gente deposite toda a nossa fé em Deus. E confiante na equipe espiritual que sempre está ao nosso lado, nós também podemos oferecer essa cura. Mas essa cura não é nossa. Nós somos um instrumento. E esse instrumento, ele tem que estar afinado a serviço do bem. Então, quando a gente busca essa introspecção, reforça a fé viva dentro de nós para a gente caminhar ao lado do nosso irmão estendendo a mão, essa é a fé divina que faz o convite. Outra passagem também que nós vamos encontrar de José, um espírito protetor. Ele traz para nós que a fé é uma tríade. Interessante, né? Fé, esperança, caridade. São as filhas dela, né? Exatamente. Geralmente Deus está em cima e ele faz essa conexão de fé à luz divina. Esse sol que vem de Deus, ela está no alto. Então, por isso que ela é a mãe. Então, quando eu encontro essa luz dentro de mim, essa luz divina, essa centelha divina, e começo a exercitar a esperança no amanhã, na próxima vida, ao desencarnar, que vai dar certo, que vai melhorar, confiantes em Deus. Está difícil, mas nós vamos transpor essas montanhas, praticando a caridade, auxiliando o meu irmão sem julgamentos e estendendo a mão. Nós temos uma tríade, e ela é aquele sol que brilha dentro de nós. E quando a gente encontra essa fé, ela toca o coração muito mais do que as palavras. E ela faz com que nós busquemos auxiliar, porque a fé ela não pode ser imposta. É muito triste, né, Rodrigo, quando a gente vê cristãos, espíritas ou de qualquer religião, quando a gente impõe uma fé, condições. Você tem que fazer isso, 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 você precisa fazer isso, isso. A fé ela tem que ser uma busca interior de vontade própria, porque existe o livre-arbítrio. Então a gente tem que buscar e alimentar a vontade para chegar a Deus e despertar em nós a esperança e a prática da caridade. Quando a gente impõe, a gente está ferindo esses princípios. Então, com fé em Deus e na esperança de um dia, no amanhã, no novo alvorecer, nós não teremos mais divisões e tantas interpretações. Quando o homem deixar esse orgulho, as discussões, as doutrinas, para que a gente fortaleça a verdade entre nós. Porque quando a gente quer que a minha verdade prevaleça, nós estamos infringindo essa fé, o direito do outro de exercitar a sua fé. Então a fé ela tem que ser livre. A gente tem que oferecer através do nosso exemplo. Essa é a maior luz que a gente pode deixar. E lembrando Jesus quando fala em amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior mandamento, amar o próximo. Né? Isso resume, né, todos os tal. Então a gente não esquecer dessa fala de É tão interessante também, Rodrigo, porque você falou no profeta, né? Quando Jesus escolheu essa passagem da figueira que secou, ele estava cumprindo uma profecia, porque Joel,
e também Jeremias, eles falavam dessa parábola, mas não igual o sentido de Jesus, o brilho que Jesus deu, mas eles já falavam de uma figueira. E Joel, ele já profetizava falando que o enviado de Deus iria secar a figueira. Então Jesus vem e cumpre esse mandamento, essa profecia, e ele aproveita para contar uma linda parábola, uma história, e mostrar sobre o sentido. E nós vamos ver também a vinha e a figueira são símbolos da paz. E Jesus usa a figueira como exemplo para paz. Então, quando a gente olha também o símbolo do Espiritismo, que é a cepa, né? A cepa, que é ali da vinha, nós estamos vendo o símbolo da paz. Então, quando a gente entender que realmente a paz para todos, ela é o caminho, de que o amor é o maior mandamento, nós vamos deixar todos os dogmas, nós vamos deixar todas essas brigas, esses vacilos que a gente carrega ainda dentro de nós, e vamos preencher a nossa vida da verdadeira vida que Jesus convidou, de virtudes dessas lições tão sublimes. Que lindo, Fernanda. Nós já estamos chegando ao final da nossa atividade de hoje e queremos realmente te agradecer a sua presença e alguns minutinhos finais para você fazer as suas conclusões. Que não esqueçamos a linda lição daquele pai que transpôs todos os obstáculos da multidão que rodeava Jesus, dos discípulos que não conseguiram curar, porque às vezes a gente deposita toda a nossa fé numa pessoa, achando que aquela pessoa vai te dar uma fórmula ou que vai te guiar, mas que a gente faça como aquele pai. Busque Jesus como centro da nossa vida, como o norte de todos os nossos caminhos, e que a gente, entendendo que essa fé, ela tem que estar em Deus, que a gente a ligação no nosso Pai, que a gente encontre aquela força que levanta, aquele olhar que brilha, o sorriso que contagia, apesar da dificuldade. Chico Xavier, ele falava assim: nós temos que chorar, nós podemos chorar, nós podemos ir para o quarto, chorar, 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 mas depois enxugar as lágrimas, arregaçar as mangas e trabalhar, para que o mundo possa ter mais amor, mais compreensão, mais compaixão, e assim, confiantes na esperança e na caridade, produzir bons frutos sempre. O nosso muito obrigado, Fernanda. E mais uma vez queremos convidar vocês para no like, curtir nosso vídeo e se inscrever no nosso canal também. Lembrando da nossa Semana Espírita, que será na próxima semana, com a presença de vocês. E vamos agradecer, elevar nosso pensamento a Deus, que bênçãos de luz possa envolver a toda a humanidade para que ela possa se curar, aproveitando assim essa vida, essa encarnação, que todos os lares, mães, filhos, pais, todos familiares de forma geral, possam se alegrar por estarmos nessa jornada acompanhada do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.